Então nós vamos falar sobre José, vamos falar sobre a história de José de um prisma diferente, talvez que você não a conheça. Quando a gente olha as literaturas, inúmeros terapeutas, principalmente infantis, como Winnicott, como Bowlby, eles destacam a importância para o desenvolvimento psíquico e emocional da criança, um bom acolhimento materno e um ambiente favorável, né? Essas experiências primárias, elas são importantes porque elas geram em nós registros, alicerces emocionais para a nossa vida na fase adulta. Acontece que muitas experiências de muitas pessoas, essas experiências foram experiências que deixaram marcas, deixaram traumas e que hoje acabam limitando as suas vidas adultas, seja no aspecto psíquico-emocional, seja no aspecto prático e nos projetos, na conquista e nos projetos de vida. A sensação para essas pessoas que vivenciaram esses ambientes hostis, que vivenciaram esses ambientes muitas vezes marcantes e traumáticos, para essas pessoas a sensação que elas têm é que existe verdadeiros muros limitadores que lhe impedem de avançar. É como se existisse uma barreira que impede elas de avançarem e de progredirem e de desenvolverem. No aspecto externo, é a sensação de que elas não vão dar conta do desafio diário. No aspecto interno, no seu ambiente mais interior, elas têm uma sensação de que as suas forças, a sua estrutura, a sua capacidade é insuficiente para dar conta da vida. Aos poucos, essa experiência continuada, ela vai introjetando um destino inexorável, fatalista para essa. E ela chega então à conclusão de que não há muito o que se fazer, não há muito o que realizar, não tem o que fazer. A história, ela é palco de inúmeras pessoas que tiveram, sim, experiências de vida semelhante a essas que eu estou citando para vocês, mas que de forma teimosa insistiram contra toda perspectiva contrária e se tornaram pessoas vencedoras, que se tornaram ícones, que se tornaram inspiração para muitos durante gerações, pessoas que se tornaram então ícones de sucesso, de verdadeira inspiração para todos. Pois é, falaremos de uma dessas pessoas. Vamos falar de José do Egito. Porque quando a gente fala de José do Egito, nós conhecemos a história dele é conhecida. Nós vamos falar então sobre a sua experiência familiar. Nós vamos falar sobre a relação de José com seus irmãos. Nós vamos falar sobre as marcas, sobre os traumas vivenciado no seu contexto familiar e no seu contexto de vida como um todo. Vamos falar um pouco sobre as injustiças sofridas por ele ao longo de toda a vida e como que ele conseguiu vencer. Que lições traz para nós José, que desde do seu nascimento ele atravessa uma trajetória de inúmeros desafios, de marcas, de situações tão diversas. Mas hoje ele pode ser então um ícone, ele pode trazer lições para as nossas vidas. Talvez ele pode trazer lições para você, que tem história semelhante, que tem marcas profundas, experiências vividas em você, e que muitas vezes sente-se limitado, sente-se que aquém do desafio e muitas vezes sem a perspectiva de que vai vencer e de que vai ter vitória na vida. Então, vamos olhar então neste momento a história de José. Vamos olhar então algumas lições que a gente pode extrair deste ícone, deste homem e trazê-las para a nossa vida nessa manhã. Então a primeira lição que a gente vai olhar
é o seu contexto familiar. E aí nós vamos para a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo de número 35, o verso 16 ou 19, aonde vai relatar a morte de Raquel, a sua mãe, no parto do seu irmão Benjamim. Lembre vocês que Raquel por muitos anos foi uma mulher humilhada, porque ela não poderia gerar. Então o seu primeiro filho foi José, mas na gravidez do seu segundo filho, e justamente no parto do seu irmão Benjamim, ela veio a falecer. No capítulo de número 37, nós vamos ver então José já um adolescente, no período de adolescência, e vai mostrar para nós que Jacó, o seu pai, amava mais a José, porque era o filho da sua velhice. Então nós vamos ver aí que José, ele tem o seu pai, e o seu pai já está em velhice, bem adiantado em idade. Mas nós vemos também no verso de número 4 que, por conta desse amor do seu pai, os outros irmãos de José o odiavam, e já não conseguiam ter uma relação pacífica com ele, já não conseguiam falar com ele pacificamente. E no verso de número 18 do capítulo 37, a Bíblia diz então que Jacó manda José visitar os seus irmãos no campo, e quando José vinha ao seu encontro lá de longe, os seus irmãos o viram, e antes mesmo que ele chegasse, já tinham conspirado para o matar. No verso de número 23 e 24, nós vamos ver então que o projeto de matar foi abolido. Todavia eles rasgaram a sua túnica, jogaram ele numa cisterna, num poço vazio. E no verso de número 28, então, eles resolvem dar um fim em José e vende ele como escravo a uma caravana de ismaelita. O que nós podemos ver aqui nesse contexto familiar de José? Nós conseguimos ver que afetos e desafetos na experiência familiar. Se por um lado ele é amado pelo seu pai, por outro lado ele sofre o desafeto dos seus irmãos. E aqui a gente percebe que em diferentes medidas, em diferentes proporções, todos nós temos essas duas experiências no ambiente familiar. Nós vamos presenciar na família essas duas experiências, afeto e desafeto, faz parte do contexto familiar de todos nós. Claro, lembrando que há proporções absurdas, como no caso de José, que embora seja amado pelo há todo um contexto de desafeto dos seus irmãos ao ponto de venderem como escravo. E aqui é interessante porque a rivalidade fraterna, ela está ligada ao sentimento dos filhos em relação aos pais. E a rivalidade entre os irmãos é o temor de não receber amor e consideração dos pais mediante a comparação existente entre os filhos. Então esses filhos, temendo não ter o amor do seu pai, temendo não receber a mesma consideração, e por se sentirem rivalizados, por se sentirem ameaçados, então eles dão conta de tomar esta atitude impensada em relação ao seu irmão José. E interessante porque quando a gente fala sobre o contexto familiar, isso é uma experiência muito difícil, porque a mão que afaga, que dá carinho, é a mão de quem ninguém se protege. E quando ela fere, causa dores, causa marcas. Porque você não se protege da mão que afaga, você não se protege da mão que oferece carinho, nós nos protegemos contra ela. E quando ela nos fere, quando ela nos atinge, aqui nós temos inúmeras histórias, experiências de pessoas que foram vítimas de violências familiares. E haja vista que os estudos e os relatos mostram que as grandes experiências de violência não são com pessoas externas à família, mas elas acontecem dentro do contexto familiar, porque justamente de quem você espera amor, de quem você espera carinho, e a mão que cede o carinho, o afeto, é difícil se protegermos quando ela se vira contra a nossa própria vida. E essa é a experiência aqui de José. E muitos trazem na sua vida marcas e experiências familiares semelhantes a essas. E elas fazem, então, elas geram em nós, nas pessoas, sentimento de rejeição, porque de alguma forma ela não entende o fato de receber
todo esse tipo de violência, todo esse tipo de tratamento, há sentimento de se sentir descartáveis, de sem importância, crescem com o sentimento de que elas não servem mais, que elas não são importantes para a família, aquele dedo imaginário contínuo, acusatório na mente, dizendo: olha, você não tem valor, você não tem nenhum tipo de valia, haja vista, olha como a sua família de trás. Então as marcas desse contexto familiar são marcas profundas, são experiências que José teve, são as experiências que nós conseguimos ver no contexto familiar de Jacó. A questão é que, meus queridos, a construção cultural da família romantizada, da família perfeita, gera em nós o sentimento de comparação e frustração ao analisarmos a sombra das nossas famílias. Todas as famílias têm sombras, todas as famílias trazem consigo as suas histórias não contadas, trazem eventos que não se é verbalizado, trazem sombras, e quando nós a comparamos com a perspectiva de uma família romantizada, perfeita, sem nenhum tipo de marca, nós nos sentimos inferiores, nos sentimos comparados, nós comparamos, mas essa é a verdade. Todas as famílias trazem sim as suas marcas e os seus defeitos. Interessante a gente entender aqui que o desenvolvimento do nosso caráter, ele não se dá apenas em momentos de prosperidade, em tempos fáceis, mas as maiores lições da vida, elas são muitas vezes resultado de profundas dores. Então, esse é o primeiro contexto, a primeira lição que a gente vê ao analisar aqui o contexto familiar de José. Trazer a ideia aqui de que é difícil vivenciar num lar assim, que muitas vezes isso traz marcas, traz dores para as nossas vidas, que muitas vezes pessoas que crescem dentro desse contexto familiar, elas introjetam o sentimento de que elas não têm valor, que elas são rejeitadas, que não é alvo de amor familiar. Muitas vezes convivem continuamente com um dedo acusatório de que elas não têm valor, de que elas não vão dar certo em nada, mas esta é uma verdade que está na vida de José, mas está na vida de milhões de pessoas ao longo de todo esse tempo, e que a gente precisa então avaliar a ideia de que nós não temos famílias perfeitas, e cada um tem a sua, e que nós precisamos entender que aprendemos sim, o nosso caráter muitas vezes é forjado, não nos momentos fáceis e de prosperidade, mas são esses momentos difíceis que muitas vezes contribuem de dores para nós sermos quem nós somos, para aquecer. Mas a segunda lição que a gente aprende aqui com José é que mesmo nesse contexto que eu trouxe aqui para vocês, em que ele cresce num ambiente de rivalidade, em que ele cresce sendo alvo do ódio dos seus irmãos, em que ele é vendido como escravo para o Egito, em que ele tem todo um contexto aqui, como nós mencionamos, nós temos uma marca José, que é a importância dos sonhos. José sonhava. No livro de Gênesis capítulo 37, José ele está provavelmente com 16, 17 anos de idade, e nós vemos aqui uma característica, quando no verso de número 5 do capítulo 37 ele diz assim: José teve um sonho e relatou aos seus irmãos. No verso de números 9, o texto diz assim: José teve ainda outro sonho, mostrando para nós que, apesar dos pesares, ele nutria dentro de si sonhos. Ele sonhava, ele tinha sonhos, ele tinha, ele chegou a ganhar o apelido de sonhador porque ele nutria sonhos na sua vida. E isso é importante, queridos, porque sonho, desejo, são vontades pessoais.
passageiras, mas sonhos é aquilo que norteia as nossas vidas e é o alimento que alimenta a nossa alma em meio a situações difíceis, é o propósito que nos faz querer viver. E isso é tão lindo de nós vermos que, apesar dos pesares de toda a questão aqui, José, ele alimentava na sua alma sonhos. E isso é interessante porque os sonhos norteia, porque os sonhos traz para nós propósito. Os sonhos é aquilo que nos mantém vivo. Mas a Bíblia Sagrada também conta a história de um outro sonhador. A Bíblia Sagrada fala de Caleb. Caleb nasceu no Egito, nasceu escravo, sem identidade, mas quando ele é liberto juntamente com o povo de Israel, e ele vai espiar a terra prometida, quando Moisés os envia em 12 espias, apenas Caleb e Josué voltam, esperançosos, animados, e há uma pérola da Bíblia Sagrada, quando o próprio Deus vai falar com Moisés, referente ao relatório pessimista dos 10 espias, Deus, o próprio Deus fala de Caleb, e ele fala com Moisés assim, no livro de Números, capítulo 14, verso 24. Porém o meu servo Caleb, Deus fazendo distinção dos demais e de Caleb, portanto houve dentro dele um outro espírito. Deus nota que dentro de Caleb há um sonho. Ele tinha um sonho de tomar posse da terra prometida. Era este sonho que alimentava a sua alma, e fora este sonho que Deus viu e comentou com Moisés: olha Moisés, Caleb é diferente, porque vejo dentro dele um espírito diferente, há um sonho dentro dele. E é interessante que no livro de Josué capítulo 14, 40 anos após, o texto vai mostrar em Josué 14, 10, quando Caleb agora com 85 anos, 40 anos se passaram, ele vai falar com Josué sobre a sua porção da terra, e ele diz: agora o Senhor, dizendo a Josué, me conservou em vida, eu tinha 4 anos, hoje tenho 85 e estou tão forte como aqueles dias. Queridos, a importância de nós termos sonhos na vida, de nós não abrirmos mão de nutrir dentro de nós sonhos. José era este homem. José nutria sonhos na sua vida. E é interessante porque quando a gente vai olhar a história, a gente vai ver a experiência de alguns homens. Nelson Mandela, que todos sabem que se tornou líder e presidente da África, ele foi um dos que ficou por 30 anos preso. E após 30 anos de cadeia se tornar presidente da nação, aclamado por todo o povo. Que segredo tinha esse homem? Que segredo tem um homem que passa 30 anos preso? E ele mesmo diz, Mandela diz: ter convicções fortes é o segredo para sobreviver às dificuldades. O espírito pode estar cheio, mesmo quando o seu estômago está vazio. Nutrir a alma de sonhos, de convicções fortes, é o segredo para aquele que quer superar as dificuldades. Mesmo quando o contexto, nas palavras de Mandela, tem o estômago vazio. Mas a história diz também sobre Victor Franklin. Victor Franklin foi um dos refugiados nos campos nazistas, passou anos nas prisões, passou anos prisioneiro de Hitler, uma experiência de quase morte. E como nós podemos traçar? Victor Franklin mesmo fala, ele diz que tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância da vida. Victor Franklin também diz: você não é produto da circunstância, você é produto das suas decisões. Quando a gente olha a história de José, quando a gente
a história desses homens aqui mencionados, nós percebemos uma certa proximidade entre eles. Eles nutrem dentro de si sonhos. Então, querido, não importa a sua experiência de vida, não importa o inserido hoje, talvez semelhante ao que Mandela dizia, de estômago vazio. Eu quero dizer que se nós mantivermos convicções fortes, se nós nutrirmos sonhos, porque muitas vezes nós temos os sonhos, mas há outros momentos que os sonhos nos têm, e é justamente essa experiência de José. José era aquele homem que tinha sonhos. Então sonhe, não perda da sua vida essa capacidade de sonhar, essa capacidade de reagir, de vislumbrar, porque é isso no Espírito que nos mantém vivo, que nos mantém de pé. Mas há uma terceira lição aqui que a gente vê na história de José, e ela vai estar ligada justamente aos sentimentos que estão atrelados nesta família, a trama de sentimento que corre nesse ambiente familiar, e o que nós podemos aprender, como que nós lidamos com isso. E nós precisamos ver como nós vamos viver, e o que nós aprendemos, como nós estamos lidando com os sentimentos. Não é fácil. Mas o texto sagrado conta aqui alguns versos interessantes. No livro de Gênesis capítulo 37, e o verso de número 4 vai dizer que os irmãos de José o odiavam de tal forma que eles já não podiam mais dirigir-lhe a palavra de forma pacífica, de tamanho sentimento de ódio que havia dentro deles. Mas não somente isso, no verso de número 11 do capítulo 37 de Gênesis, os irmãos o invejavam, a inveja no coração desses irmãos. E não somente isso, no verso de número 18, vai dizer que eles consumimentos aqui já multiplicou-se, já gerou plano físico, já virou um plano, uma ação real para matar José. Mas é interessante que toda essa gama de sentimento, de ódio, de inveja, de conspiração contra os seus irmãos, redundam em que José é vendido como escravo. Vocês conhecem a história. Ele vai chegar no Egito e vai ser vendido como escravo. E justamente após 17 anos, já passaram-se tanto tempo, ninguém tinha noção de onde estava José, talvez tivesse sido morto. E no livro de Gênesis capítulo 42, a Bíblia diz que há uma grande fome na terra, e Jacó manda os seus filhos descerem ao Egito, porque no Egito tem pão. E o texto vai voltar aqui à história, na aproximação dos irmãos de José com José. O texto no livro de 42 mostra aqui o primeiro encontro. E nesse primeiro encontro, José os conhece, mas eles não conhecem José. José cria toda uma trama dizendo que eles eram conspiradores, que eles estavam ali para investigar o Egito e ia prendê-los. Mas só que José não se dirigia a eles diretamente. Usava um intérprete, usava um servo e falava com um servo à parte. E foi justamente quando eles percebem esse contexto de ameaça, que eles estão na iminência de ser presos, eles começam entre si a discutir. E olha o teor da discussão que eles têm, e José está ouvindo tudo. Gênesis capítulo 42, verso 21 diz assim: disseram uns aos outros, eles estão lá nesse contexto: na verdade somos culpados no tocante à morte ao nosso irmão, pois vimos a sua angústia de alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos sobrevém este mal, nos sobrevém essa ansiedade. Enquanto eles então retornam para suas casas com os sacos de alimento, e José os manda de volta com o dinheiro, eles abrem no caminho esse dinheiro, o saco, e no verso de número 22, ele diz assim: olha, vê aí
que se requer de nós o seu sangue. E no verso de número 28 vai dizer o que é isso que Deus nos fez. Nós vemos aqui, meus queridos, esses homens assombrados pela culpa. Apesar dos anos terem passado, já passaram mais de 17 anos, eles são atormentados por esses sentimentos destrutivos dentro de si. Eles são atormentados pela culpa, eles são atormentados por ressentimento. E é por isso que quando a gente olha no livro de Provérbios, capítulo 4, verso de 24, diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. E aqui a gente presencia, nestes textos que eu citei a vocês, a presença do ódio. Por que é o ódio? O ódio é o rancor, é a amargura, é a aversão, a raiva. É sentimento pernicioso que prende a pessoa por muito tempo. Já passaram-se 17 anos, mas eles estão presos, cativos nesse sentimento. É a intolerância, é a falta de perdão. Há aqui neles um ressentimento muito grande. E o que é ressentimento? É o sentimento que, quando é lembrado, é revivido todas as vezes com dor. E nós percebemos que esses homens, os irmãos de José, todos eles são nutridos, eles são atormentados, eles são paralisados por esses sentimentos que os assombram. E a primeira experiência que veio de desafio, eles atrelam ela, o terem vendido José, o terem sido culpados. Há um sentimento destrutivo na vida desses homens. Mas há aqui também um contraste. Um contraste na vida daquele que passou, que foi vendido, que desceu a cova. Há um contraste na vida que ele desceu o Egito como escravo, e como escravo desceu a prisão injustamente, e na prisão injustamente desceu as condições mais humilhantes possíveis. Há um contraste da vida de José, e nós podemos ver isso no livro de Gênesis capítulo 45, quando nós vamos ver que José se dá a conhecer aos seus irmãos. Ele não suporta, então ele revela a sua identidade. Agora olha aqui o sentimento de José, olha aqui o que ele traz no seu coração. Livro de Gênesis capítulo 45, verso 3 diz assim: disse aos seus irmãos, eu sou José. E a Bíblia diz que os seus irmãos não puderam se resistir e reagir à verdade revelada que estava ali, o irmão dele. Agora eles estão paralisados. Eles estão perplexos. José, percebendo isso, no verso de número 4, ele diz assim: agora, chegue a mim, vem aqui, me abraça. Chegam, e a Bíblia diz que todos se achegaram então a José, e no verso de número 5 ele traz uma palavra aqui para os seus irmãos: não vos entristeçais, porque para a conservação da vida Deus me enviou na frente de vocês. Olha aqui, meus queridos, como José, agora o homem mais poderoso do mundo, o homem que tinha na sua mão o poder, ele revela a nós os sentimentos que ele nutriu e que nutriram a sua alma durante os 17 anos de peregrino, de estrangeiro, de humilhado. E aí que é uma pergunta que nós fazemos a José, fazemos aqui ao texto. José não se alimentou de sentimentos nocivos, pelo contrário, os perdoou e não se vingou. Querido, isso para nós é um escândalo, de ver esse homem agora assumindo essa posição e ceder aqui aos seus algozes, aos seus irmãos que lhe ultrajaram o perdão. E a pergunta que a gente faz: por que José não se vingou? Talvez eu e você, talvez você preso e nutrido
forma de requerer para si a justiça. Por que que José não se vingou? E isso é uma lição para nós. Ele não se vingou, mas perdoou para não se tornar igual aos malvados. Ele perdoou porque ele não queria se assemelhar ao mal e aos malvados que lhe causaram dores. Por que que ele não se vingou? Porque entre se vingar e ter uma família, José optou, preferiu ter a família, mesmo esta família. Por que que José não se vingou? Ele não se vingou porque ele não queria ter a sua vida definida pelo mal. E o desafio que eu te proponho nesta manhã é para que você olhe os anais da tua história. Talvez você tenha e traz dentro do peito situações, e nós precisamos aprender como José, para que nós não tenhamos a nossa vida definida pelo mal. Ele perdoou, ele não se vingou. E aqui é uma lição tamanha. Canalize perdão e não se assemelhe ao mal que lhe causaram. Canalize perdão, haja vista preferir mesmo assim a família que você tem. Canalize o perdão para que a sua vida, para que a sua história de vida não seja definida pelo mal. Canalize o perdão e não seja paralisado, neutralizado. E a última lição para a gente encerrar, a última lição que a gente aprende com José, são duas marcas profundas que havia em José, que é a resiliência e é a sua fé. Quando a gente olha no livro de Gênesis capítulo 45, é um escândalo para a gente. Livro de Gênesis capítulo 45, verso de número 5, olha aqui. Deus me enviou adiante de vós. Verso de número 7. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão. Verso de número 8, assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus me pôs por pai de Faraó. Verso de número 9, Deus me pôs por senhor de toda a terra do Egito. A primeira marca, a resiliência. E o que é resiliência, meus queridos? Termo extraído da física, mas em súmula é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se às mudanças, superar os obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, em surto psicológico, seja emocional ou físico. É a capacidade em meio a pressões subhumanas, e gerar estratégia. Resiliência define José, e resiliência deve ser a minha e a tua posição. Sermos resilientes, nos adaptarmos, suportarmos a pressão, olharmos para o nosso contexto e entender que há um meio, há uma forma de nos movermos criativamente e burlarmos o desafio e triunfarmos sobre o mal. Mas uma outra marca da vida de José é a sua fé. Isso daí chega, encanta os nossos olhos quando nós lermos a Bíblia. Porque na sua espiritualidade e a sua fé, José deixou Deus ser Deus em sua vida, apesar dos irmãos tentarem frustrar os seus sonhos. Essa espiritualidade, essa fé de José, acreditar que Deus é Senhor da história e da sua vida. E é esta fé que eu te encorajo a ter.
a você entregar a tua vida nas mãos de Jesus e entender que Ele é Senhor da história. Em todo tempo, José não se via preso nas circunstâncias, mas se via entregue nas mãos de Deus, daquele que é fiel, daquele que fez a tua promessa, daquele que tem caráter. Ele confiou que Deus era Deus em sua vida, apesar de, Deus é Deus da minha história. Deus é Deus da minha história, apesar de frustrarem, de tentarem frustrar os meus sonhos. José nutria esta fé. E quando assumiu o trono e o poder, todo esse contexto traz um significado de saber que em todo tempo, em toda circunstância, em todo momento, o Deus da história estava escrevendo a sua história, estava reservando e guardando a sua vida. É essa fé que você precisa ter. É essa fé e convicção de deixar Deus ser Deus da sua vida, deixar Deus. E quando a gente olha a vida de José, para encerrarmos, ele se tornou um abençoador do mundo. Todas as pessoas do mundo foram abençoadas por José. José se tornou uma inspiração para Israel, para todas as pessoas, para o seu tempo. José se tornou inspiração para você e para mim hoje. E o último verso para ler aqui nessa reflexão, livro de Gênesis capítulo 49, 22. Que coisa linda! José é um ramo frutífero. Um ramo frutífero junto à fonte. Os seus galhos transbordam, se estende sobre os muros. Não importa aquilo que aconteceu com você, eu dirijo a você com esta palavra abençoadora para você hoje. Você é um ramo frutífero. Você é um ramo frutífero junto à fonte. Essa fonte é Jesus. Os seus galhos, eles se estenderão sobre os muros. E a sua vida abençoará com a sua história, com o seu testemunho, com as suas experiências. Abençoará a muitos. Deus abençoe.